Olá, meus queridos. Meu nome é Leonardo, sou professor de ciências e hoje trago como tema para este vídeo a descoberta da célula e a teoria celular. Antes de começar, faço a você a seguinte pergunta: qual característica que é comum a todos os seres vivos? Esse questionamento foi feito por muitos filósofos e cientistas em todo o mundo. Foi então que se descobriu que todos os seres vivos são formados por uma estrutura básica comum a todos, neste caso denominado de célula. Célula é a menor unidade dos seres vivos, com formas e funções definidas. Podemos ter organismos formados por apenas uma única célula, chamados de seres unicelulares, ou organismos formados por um conjunto de células, neste caso denominado de seres pluricelulares. Como já dito, as células são as menores unidades funcionais e estruturais dos organismos vivos. Geralmente, são microscópicas e são observadas em aparelhos que ampliam a imagem dessas estruturas tão pequenas, os microscópios, como a gente pode observar no vídeo. Por este motivo, a descoberta das células está relacionada com a criação desse aparelho. O primeiro a denominar como células essas estruturas microscópicas foi o biólogo inglês Robert Hooke. Essa descoberta aconteceu em 1665, quando este cientista observava cortes de cortiça no microscópio daquela época. Cortiça é uma matéria de origem vegetal, ou seja, de uma planta, que é muito utilizado para fazer as rolhas presentes nas garrafas de vinho. Ao analisar este material, Robert Hooke observou a presença de compartimentos, iguais à imagem ao lado, no formato de colmeia, e denominou como célula, que em latim significa câmara ou cela. Após alguns anos de estudo, descobriu-se que nessas câmaras vazias na cortiça existia uma estrutura com forma e função para a planta, e essa estrutura é a célula. Anos mais tarde, surgiu o que a gente chama de teoria celular. A teoria celular foi proposta por dois cientistas alemães, Matthias Leiden e Theodor Schwann. Ela diz que todo ser vivo é composto de uma ou mais células que realizam atividade que caracterizam a vida. Portanto, a célula é considerada como a unidade estrutural e funcional de todo o ser vivo, além de que uma célula só irá surgir a partir de uma outra célula. É na célula onde ocorrem as formações químicas, o metabolismo, que são essenciais para a manutenção da vida, como, por exemplo, a obtenção de energia, a formação e renovação de componentes do corpo e a reprodução. Os seres vivos podem ser divididos em dois grupos, como já vimos: os unicelulares, formados por uma única célula, são exemplos desse grupo as bactérias, os protozoários, como amebas, entre outros, e os seres pluricelulares, formados por duas ou mais células, como por exemplo temos as plantas, os animais, entre outros. A maioria das células são formadas por estruturas comuns, que são membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Nesse núcleo, o material genético fica separado do citoplasma por uma membrana chamada de carioteca. Isso só não ocorre no grupo onde as bactérias estão inseridas. A membrana plasmática envolve a célula e tem como função controlar o que entra e o que sai da célula, mantendo o meio interno adequado ao pleno desenvolvimento e funcionamento da célula. O citoplasma é constituído de um líquido viscoso que preenche a célula. Nele estão inseridas as organelas, componentes que realizam funções específicas na célula. Por último, temos o núcleo. Ele contém as informações para as manifestações das características de um ser vivo e para o funcionamento do organismo. Todas essas funções e informações estarão presentes no DNA. Sabendo dessas informações, podemos responder a uma pergunta: se o vírus, por exemplo, da Covid-19, é ou não é um ser vivo. Essa questão levanta um debate científico e divide cientistas e especialistas há muitos anos. Se por um lado o vírus não é constituído por células, por outro, quando ele entra dentro de uma célula hospedeira, o vírus utiliza o maquinário celular para realizar o metabolismo
e se multiplicar, ou seja, se reproduzir. Dessa forma, alguns cientistas definem vírus como ser vivo, enquanto que outros defendem que ele não seja. Este foi mais um vídeo de ciências. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima!